צלול כיין וריח אורני. Mas da parte do Senhor Todo-Poderoso, o Eterno, através de seu Filho, Salvador Yeshua HaMashiach. Bem-vindos mais uma vez ao canal Ayesod, o Fundamento. E hoje a palavra que eu queria chamar a atenção é por que rejeitar o Mashiach que o Eterno enviou, o Mashiach Yeshua? Por que rejeitá-lo? Por que rejeitá-lo de uma maneira tão veemente? Por que rejeitar aquele que lá em Gênesis 3,15 esmagou a serpente? Por que rejeitar aquele que em Gênesis 12,3, na visão que Abraão teve com Deus de uma grande nação sendo contemplada através do cumprimento da profecia em Yeshua HaMashiach? Por que rejeitar aquele que simbolizaria o fim dos sacrifícios? Quando Abraão, em Gênesis 22, vai sacrificar Isaque, e aí o Senhor manda um cordeiro. E esse cordeiro, lá na frente, o nosso irmão, o apóstolo Paulo, disse que Yeshua é o nosso cordeiro pascal. E observem, Paulo, judeu, dedicado à lei, conhecedor das escrituras, da Torá, dos profetas Neviim, o Ketuvim, dos escritos, e considerou Yeshua HaMashiach, o Cordeiro Pascal. O profeta Malaquias, quando profetizou que viria uma voz que clamaria no deserto, e veio na figura de Yohanan, João, Yohanan, Deus é gracioso, predizendo a vinda do Senhor Yeshua. Por que rejeitá-lo? Isaías 53, Yeshaiah, o profeta Yeshaiah, Navi Yeshaiah, o profeta Yeshaiah, quando diz do servo sofredor, aquele que viria, tomaria as dores, levaria as nossas doenças, maldições, homem de dor, sofrido, rejeitado, até hoje rejeitado e continua sendo. Por que ainda rejeitá-lo tão veemente? Isaías 7,14, quando fala que a virgem conceberá, isso é criado de maneira negativa, dizendo que Miriam, a mãe de Yeshua, não era virgem. Eu vou explicar mais à frente com mais detalhe. Por que fazer isso? Por que denigrir a imagem, tanto da pessoa na figura da serva do Eterno, Miriam, e tentando desprezar Yeshua? Miqueias 5,2, quando diz que Beit-Lehem, Belém, uma cidade tão pequenina, mas seria contemplada, o Salvador viria de lá. E Yeshua veio de lá. Ageu 2,6-9, fala que haveria uma reestruturação na linhagem de David. O Senhor reestruturaria a linhagem de Davi, e fez isso através de Yeshua HaMashiach ben David, filho de Davi. Daniel 7,13 vai dizer que teve a visão do filho do homem, Ben Enosh, filho do homem. Quantas vezes Yeshua não foi chamado, ó filho do homem, ó filho do homem? Quantas vezes? Por que rejeitar aquele do qual Daniel falou no capítulo 9, 26? Quando diz que na metade da semana o Mashiach seria tirado, seria morto. E depois, mais à frente, o templo e a cidade seriam destruídos. Na nossa era, 70 anos, no ano 70, depois de Yeshua, o templo foi destruído pelo general Tito, filho do general Vespasiano, que tornou-se depois imperador de Roma. E aí o pai veio dominar Jerusalém. Olha como o Senhor é cirúrgico. Lá em Daniel 9, 26, o povo do príncipe é filho de rei. Vespasiano vinha dominar Jerusalém, morreu o imperador, Vespasiano teve que voltar. Ficou o filho Tito, o general Tito. Vespasiano tornou-se rei, imperador.
e Tito é filho de Vespasiano, então filho de rei é príncipe. E a profecia lá em Daniel diz: o povo do príncipe. Olha como o Senhor é cirúrgico. Por que rejeitar isso? O Messias teria que vir antes da destruição do templo. Vai ser construído outro templo para vir um Messias e aí ele ser destruído? Vai ser construído outro templo, por acaso? A profecia vai se repetir se foi feito para uma única vez? Porque o Messias tem que vir antes da destruição do templo. Já ocorreu, a destruição do templo foi no ano 70. O Messias foi morto antes da destruição do templo. Por que rejeitar o Senhor Yeshua como Messias verdadeiro? Deuteronômio 18:15, quando Moisés fala a profecia que viria um grande profeta, numa época distante viria um grande profeta, o Senhor Yeshua era este grande profeta. Mateus 26:30, quando o Senhor Yeshua está próximo de sua morte, aí a expressão é, e cantar um hino. Não existia hino no sentido que a gente canta hoje nas igrejas, hino. É o Halel. O judeu sabe o que é o Halel, o Salmo 113 ao 118, do qual o 118 é o que mais fala sobre Yeshua. Por que rejeitá-lo como Messias? Por que manter isso tão veemente, de uma maneira tão distante? Por quê? O Salmo 118, aquele que faz parte do Halel, versículo 22, vai dizer que a principal pedra foi rejeitada e tem sido rejeitada até os dias de hoje. Por que rejeitar o Messias Yeshua? Até o próprio Satã, até o próprio diabo, na tentação de Yeshua, levou para o pináculo, a parte mais alta ali do muro do templo, ali da cidade, e disse, usou o próprio Terrilim, usou o próprio Salmos, e disse, te joga daí abaixo, os anjos vão te sustentar. O próprio diabo declarou Yeshua, o Machia, o Messias, induzindo ao Senhor se jogar, usando o próprio salmo que estava escrito. O próprio diabo declarou Yeshua como Machia. Por que rejeitá-lo? Não compreendo. O Salmo 118, versículo 26, ainda dentro do Halel, Salmo 113 ao 118, ainda dentro do Halel, ele vai dizer o seguinte, a expressão, a saudação que o Messias teria, Baruch haba Beshem Adonai. E o que foi que ocorreu com o Senhor Yeshua, quando entrou em Jerusalém, O que foi que ocorreu? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Cumpriu-se. Veio em cima de uma jumenta também profetizada. Por que rejeitá-lo como o verdadeiro Machia? Zacarias 11:12 vai dizer, mas uma de tantas profecias que foi entregue por 30 moedas de prata. Judas Iscariote, que a gente chama Judas Iscariote, Queriote, Judá, homem de Queriote. Queriote era uma cidade bem próxima de Jerusalém. Ele era de lá dessa cidade. O que é que ele faz? Trai o Senhor Yeshua por 30 moedas de prata. Por que rejeitá-lo como Machia, se tanta comprovação veio de encontro ao Senhor Yeshua? Está lá Zacarias 11:12. E as moedas foram usadas depois para comprar o campo do oleiro. Está lá, e foi comprado, e até hoje está lá o campo. Por que rejeitar Yeshua como Machia? É tremendo. Eu venho trazendo vídeos, eu venho trazendo explicações, mas às vezes a gente, eu acho que o sentimento dos servos de Yeshua no primeiro século era bem mais triste de ser tão rejeitado. Talvez a gente não perceba realmente o que eles passaram. De fato, não percebemos. Em Mateus 23, 3 a 39, o Senhor Yeshua vai declarar uma série de coisas. Já tinha declarado no capítulo 24, que o templo seria destruído.
e foi destruído no ano 70, se cumprindo a profecia que o Daniel, juízo de Deus, quer dizer seu nome, tinha feito. Quando virdes o abominável, a desolação, lá em Daniel 9:26, perdão, 9:26, 27, Daniel vai dizer ainda mais, que o Machia seria morto, tirado, a cidade santa e o templo seria destruído, e até o final dos tempos estão decretadas desolações e guerras. Olha aí o que existe até hoje. Não terá mais paz até os finais dos tempos. Não terão mais paz. Enquanto rejeitam, não terão mais paz. Voltando para Mateus 23, 13 a 39, o Senhor Yeshua vai dar uma série de declarações. Não vou ler tudo, mas só para aqueles que não manuseiam tanto as escrituras sintam como era o sentimento de Yeshua. Ele estava cansado, chegavam ao ponto de dizer: você expulsa demônio por Baal-Zevuv. Baal é senhor, Zevuv é mosca. Você expulsa, era o senhor das moscas, o diabo era conhecido como o senhor das moscas. E tu, Yeshua, expulsa por Baal-Zevuv. Foi preciso o Senhor Yeshua dizer: se um reino se divide contra ele mesmo, não subsistirá. Eu não expulso o demônio pelo próprio demônio. Olha a forma como se dirigiam por Baal-Zevuv. Tantas maravilhas o Senhor Yeshua fez. Senhor Yeshua, cansado disso, falou: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas para o justificar, fazei longas orações para se justificar. Por isso sofrerei juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, dizer que quem jurar pelo santuário, isto não é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos. Pois qual é o maior ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dizei, quem jurar pelo altar, isso não é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono do Eterno e jura por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, entendes negligenciar os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guiais cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Ai também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Encheis vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raças de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Olha o que o Senhor Yeshua falou. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, o que ocorreu muito com os apóstolos, para que sobre vós recaia todo o sangue derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias,
a quem matastes entre o templo, entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, aí é o famoso lamento do Senhor Yeshua a respeito de Jerusalém. Olha o desabafo que o Senhor Yeshua fez. Jerusalém, Jerusalém, que matais os profetas e apredejais os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Deserta até hoje. Deserta. Arrependam-se. Façam techuvá. Façam techuvá. Techuvá é arrependimento ao Senhor Yeshua. Faça o techuvá e vereis o poder do Eterno sobre vós. Vereis. Declaro, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: Baruch rabá Beshem Adonai. Enquanto não disserem esta frase, não verão mais o Mashiach. Mas por que rejeitais Yeshua HaMashiach? Usando, eu já falei aqui em um vídeo passado, usando um acrônimo, Yeshu. Algumas pessoas que não sabem hebraico não conseguem perceber o que se fala nesse acrônimo, Yeshu, Yud, Shin e Vav, 3 letras. Imá, Shemó, Zarro. Imá seja apagado, Shemó seu nome, o Zarro é sua lembrança, sua memória. Seja apagado de quem? A memória, a lembrança, o nome de Yeshua? Não apaga, não. Não apaga. Aquilo que o Eterno levantou, ninguém derruba. Vós conheceis muito bem. Aquilo que o Eterno abre não se fecha, o que se fecha não se abre. Por que rejeitais o Senhor Yeshua, usando esse acrônimo Yeshu, usando uma expressão que todo mundo, qual o ser humano que mudou a história da humanidade, a chegar ao ponto de dizer antes dele e depois dele, antes de Yeshua, antes de Cristo, depois de Yeshua, depois de Cristo, antes do Mashiach, depois do Mashiach. Quem foi que conseguiu essa proeza? E vós modificais isto para nem fazer alusão ou intenção mental a se referir a Yeshua. Aí usa a palavra Lifnei Asfirá, antes da era comum. Aharka Asfirá, depois da era comum, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas vós, mesmo utilizando isto, estás dizendo que é antes do Messias e depois do Messias. Logo, por consequência, o Messias já veio. O Messias já veio. Mas continuando nessa linha, às vezes partem para uma atitude até mais forte, chamam-no de bastardo, É até pesaroso dizer isso. Chamam o Senhor Yeshua de bastardo, filho sem pai. Colocam em dúvida a pureza da serva do Eterno, Miriam, uma jovem, cerca de 12, 13, 14 anos, que juntou-se com Yosef, com José, casou, uma jovem. Todos nós sabemos, quem estuda um pouco hebraico sabe que uma jovem moça, para ela se casar, a virgindade era quase que 100%, tinha que ser obrigatório. Isso era obrigatório. Tinha um ano de namoro e noivado, viviam debaixo do mesmo teto, mas não tinham relação sexual, para manter a pureza da jovem até o casamento. Todos nós sabemos. E a rejeição é tão forte que leva a colocar em dúvida a pureza de Miriam, de Maria.
serva do Altíssimo. Aí leva, para aqueles que não conhecem o hebraico, aí citam Isaías 14, que Isaías não fez alusão à palavra virgem, Betulá. Isaías fez alusão à palavra Almá, moça jovem, 12, 13 anos. Moça jovem, alusão à pureza. Não, mas não foi Betulá, porque Betulá é virgindade. Ah, é? Então o que os senhores me dizem, quando o Eterno pediu para que procurasse uma noiva para Isaac, e qual foi o termo que foi usado lá? Almá. O termo que foi usado foi Almá. Gênesis 24, 43, uma noiva para Isaac. Almá, uma noiva virgem, pura. Almá é virgem também. Jovem moça pura. Esse foi o termo usado para a noiva de Isaac. Deus mandou, busca uma noiva pura, Almá, o termo está lá. Modifiquem nas escrituras, está lá, Almá, o mesmo termo que Ishaial, o profeta Ishaial, o profeta do Eterno usou em 7,14, Almá, igual a Gênesis 24, 43, Almá. Mas tem uma outra passagem, no livro de Cantares, capítulo 6, versículo 8, e diz sobre as rainhas, concubinas e almanot. O plural, esqueci o plural, mas diz alma no plural. Almot, lembrei. A palavra é almot, virgens, plural de alma. Por que insistir nisso? Tremendo. Por que insistir? Chega ao ponto, e aí é até mais pesado, que diz que o Eterno não tem relação com o ser humano, porque o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, o Espírito Santo disse, eis que conceberá, o Eterno te cobrirá. Chega ao ponto de fazer alusão, ora, o Eterno tem relação sexual com pessoas? Por quê? Por que colocar em dúvida? Quanta coisa já foi comprovada. Mas o Senhor Yeshua é misericordioso. No próximo vídeo, eu vou mostrar o porquê. Quando Pilatos escreveu lá sobre a cruz na tabuleta, porque ele escreveu e foram lá os principais religiosos foram lá dizer, retira aí, retira. E Pilatos diz, o que escrevi. Irmãos, há um tempo atrás, Deus me deu isso, eu fiquei muito preocupado com essa frase, o que escrevi. Qual seria a autoridade de Pilatos sobre o Senhor Yeshua? Qual seria a autoridade para ele escrever algo sobre o próprio Filho do Eterno e ficar? Mas tinha algo por trás. E há mais ou menos há uns 7, 8 anos, acho até mais, eu consegui perceber naquela inscrição lá, em hebraico, não em aramaico, foi escrito em cima em hebraico. Aí alguns vêm dizer, não, porque era o aramaico, o Novo Testamento não era aramaico, era hebraico falado, as escrituras só podiam ser faladas em hebraica. Em cima da cruz foi colocado em hebraico, por que não foi colocado em aramaico? Porque em hebraico, para todos verem e ler. Porque era o hebraico que era falado. O povo de Israel nunca deixou de falar hebraico. Nunca. Todos nós sabemos disso. Mas é para um próximo vídeo sobre a relação do nome do Eterno com a crucificação de Yeshua. Maravilhoso, estupendo. Mas fica aqui uma palavra de chamamento. Por que rejeitar ainda o Senhor Yeshua? Façam techuvá a todos os povos, sejam eles aqueles que pertencem ao povo de Israel, aqueles que são gentios. Façam techuvá, arrependam-se ao Senhor Yeshua HaMashiach Menat Zeret de Nazaré. Arrependam-se e tenham vida em abundância. Que o Senhor, o Eterno, Criador de todas as coisas, o Altíssimo,
nos abençoe, nos santifique, nos dê saúde e nos dê paz. E eu agradeço muito. O canal aqui, o objetivo é transmitir algum conhecimento. E aqueles que puderem participar, é livre, dê suas opiniões, sugiram algum texto ou algum tema. Se eu souber, humildemente falarei. Que Yeshua HaMashiach esteja na vida de todos nós. Amém.